Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro com a palavra. Estamos aqui hoje para estudar a lição número 5 da nossa escola sabatina desse trimestre, que está falando sobre o livro de Salmos. Para esta lição maravilhosa, eu tenho aqui a companhia desses dois queridos, a Nicinha e o Rubens, que vamos aqui juntos bater um papo sobre essa lição. Mas a gente nunca vai abrir a palavra de Deus sem pedirmos a presença dele aqui conosco. Então vou pedir para a nossa querida Nicinha fazer a nossa oração inicial. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de juntos estudarmos a Tua Palavra. Nós te pedimos nesse instante que abra nossa mente e dê-nos entendimento do que vamos estudar em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, queridos. Hoje nós estamos aqui, deixa eu pegar o meu tiozinho. Nós estamos aqui na lição número 5, um cântico ao Senhor em terra estranha. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre problemas, né? Coisa que ninguém tem, né? A gente vai falar que tudo muito teórico, né? Nada muito prático, a gente realmente não tem problemas, não temos problemas pessoais, não temos problemas nacionais, né? Então a gente vai falar aqui muito teórico, mas quem sabe alguém possa se aproveitar do que vamos dizer aqui, né? O nome da lição fala sobre cantarmos, né? Afinal de contas, o livro dos Salmos é o inário, né, do antigo Israel, fala sobre os louvores a Deus. E aqui temos a perspectiva de um cântico ao Senhor em terra estranha. Inclusive, o Salmo 137, verso 4, que serve como nosso verso-chave, diz exatamente isso. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? O antigo Israel, infelizmente, não entendeu o plano de Deus, né? E achava que sem ser Israel, ninguém mais prestava, né? Então, a perspectiva deles serem escravos na Babilônia, né, de terem ali pedidos para que eles louvassem ao Deus de Israel, aquilo provocou um desencanto ali naqueles homens e mulheres. E eles achavam que só poderiam louvar a Deus em Israel, né? E aí nós então temos a questão aqui, o primeiro problema que nós vamos tratar aqui hoje na nossa lição é a questão da nacionalidade, né? Queria perguntar aos nossos queridos, será que nós somos estrangeiros aqui nessa terra? Nós somos forasteiros? Nós somos peregrinos por esta terra em termos espirituais? O que vocês acham? A Bíblia diz que sim. Então tá respondido. Né? Nesse capítulo, o salmista ele apresenta esse cântico, essa lamentação, né, do povo de Israel. Aparentemente eles estavam, como você já mencionou, no exílio em Babilônia. Sim. Então eles eram peregrinos em terra estranha. E inclusive em 1 Crônicas 29:15 diz que o verso diz: somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. E no capítulo 3 de Filipenses, verso 20, diz que a nossa pátria não está aqui. Amém. A nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, nós aguardamos um novo céu e nova terra, portanto, nós somos peregrinos, forasteiros aqui nessa terra. Amém. E o que a gente faz enquanto a gente é peregrino, né? Eu tinha levantado aqui uma outra questão. Como essa outra nacionalidade pode nos ajudar na missão de pregar o Evangelho? Então, a partir do momento em que o plano original de Deus, de criar uma terra perfeita, ele não aconteceu, né? Nós passamos a ter dor no parto, ter que suar para trabalhar, a terra é difícil, né? Cardos e abrolhos para gerar sustento, as mulheres com dores do parto, etc. E a partir do momento em que você aceita Cristo, você sabe que existe uma restauração, né? Você teve uma criação, uma queda, uma redenção e uma restauração. Tudo ao teu lado incomoda. Então, tudo incomoda. Então, os Salmos aqui, o Salmos ele tem uma parte de Salmos que ele é muito de reclamar. Ele reclama de Deus, do porquê da desgraça que ele está vendo. Até quando o Senhor volta para ele e ele reclama as promessas de Deus. Tem até um Salmos que ele fala assim: o senhor está dormindo aí, não está me escutando? Que eu estou reclamando. Agora, como é que isso
como é que isso nos ajuda no dia a dia é justamente olhar, como a Nicinha falou, olhar para a pátria eterna, olhar para o porvir e fazer essa ponte de que, como a gente vai falar de Asaf, do Salmo de Asaf, que o Salmo de Asaf 73 para mim é o salmo da minha vida, né? Eu não entendo um monte de coisa. Até quando? Até quando que eu olhei o santuário e entendi. A gente vai falar sobre isso talvez lá na frente. E entendi o final de tudo, da justiça, do amor. Então, como é que isso nos ajuda a pregar o evangelho e a fazer essa ponte do dia a dia? É justamente olhar o final de tudo. Porque se olhar o caminho, pode desanimar. Eu vou ficar igual o Salmo, reclamando, não tem como. Vai ficar reclamando. Então, você tem que olhar o final de tudo. Reclamar as promessas de Cristo, ao final de tudo, e acreditar nisso. É interessante falar sobre isso, porque eu que vim de uma outra cultura religiosa, eu ouvi muitas vezes aquela expressão, né? Olha, não se reclama para Deus, né? Não se questiona a Deus. E o que nós mais vemos aqui no livro de Salmos é exatamente... De forma dura, inclusive. Assim, olha, não vai prestar atenção no que está acontecendo aqui, não? Né? Então é muito interessante a gente ver como Deus se agrada disso. Né? Porque isso demonstra que a gente está colocando a confiança nele. Senhor, eu estou reclamando porque é em Ti que eu quero ver a solução acontecer, né? É engraçado que aqui eles não se calam diante do aparente silêncio de Deus. Ótimo. Eles estão ali reclamando, e aí quando você fala reclamar, às vezes a gente fala as palavras sem perceber muito, mas reclamar é clamar de novo. Exato. Você já tinha clamado, está clamando novamente, Senhor. Nós estamos aqui. Reclamar de querer tomar posse. Se eu estou reclamando da sua promessa, eu quero tomar posse. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. Como é que a gente faz isso, né? E você vê que eles começaram a fazer, os salmistas de uma forma geral, eles começam a fazer uma autoanálise, né? De como eu estou vivendo, por que isso está acontecendo comigo. Então eles clamam a Deus, eles estão pedindo a Deus, me ajuda, eu confio em Ti, a despeito da situação que eu estou vivendo. É muito lindo ver isso, né? É uma lição para nós. Exato. Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de acordo com a nossa perspectiva, mas a gente não clama a Deus e espera pela resposta dele. Eu sempre gosto de falar que a gente fala assim, Senhor, faça essa tua vontade, desde que a tua vontade seja a minha vontade. E a gente não quer nem esperar que a vontade seja feita. É agora. É agora. A gente tá... Pede e já olha pro relógio. Olha o relógio, tá que nem as mensagens do WhatsApp. Você mandou a mensagem, ficou azul no do outro. Ele não respondeu, por quê? O que aconteceu? Tá demorando. O cara já viu a mensagem, já visualizou e não respondeu. É assim que a gente tá com Deus. É muito interessante. Fica a dica aí, né, galera? Vocês viram como é que o salmista age. Ele começa reclamando, de repente rola ali uma autoanálise, porque eu sei que os nossos pecados, né? E aí termina como o Rubens falou, né? Senhor, eu sei que eu sou pecador, mas eu sei quem é o Senhor também. Senhor. Eu sei quem é o Senhor, né? Então eu quero as promessas para a minha vida. Isso. Então esse crescimento espiritual a gente pode aprender nos Salmos, né? Não só lendo, vivenciando, entendendo e colocando em prática, né? Eu posso questionar a Deus, não há um problema. O que nós não podemos fazer é ficar bancando o teimoso, né? Deus já me mostrou, eu continuo questionando. E querendo que Deus responda. E querendo que Deus faça do meu jeito. Aí a coisa complica. Mas quando eu busco em sinceridade entender a vontade de Deus, Ele sempre vai nos atender, nos responder. Talvez não como a gente queira, nem no tempo que a gente queira. Vamos falar daqui a pouco, né? Acho que é um próximo item aqui, do silêncio de Deus. Mas quando eu entendo quem eu sou e entendo quem Deus é, a coisa flui, né? A gente realmente cresce espiritualmente e deixa Deus nos ensinar. E o segundo item, né, que eu anotei aqui, realmente é talvez uma das questões mais problemáticas da nossa vida espiritual, que é o silêncio de Deus. Há momentos em que a gente clama, conversa, pede, expõe o problema e parece que Deus não ouviu, né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o silêncio de Deus. Existe alguma relação entre o caráter e o silêncio de Deus? O que vocês acham? Olha, é totalmente a relação, né? Não é? A gente precisa lembrar que Deus não nos prometeu uma vida sem problema, mas Ele prometeu estar conosco em meio aos problemas. Amém. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse?
Onde estava Deus quando isso aconteceu? Deus está no mesmo lugar que ele estava quando seu filho morreu na cruz. Exatamente. Então, em nenhum momento ele nos desampara. Jamais. Ele não prometeu que nós viveríamos o mar de rosas, isso não. Mas ele está sempre conosco. Apoio ele prometeu. E aí nós vamos além. Para termos esse apoio, nós temos que buscá-lo. Não adianta você sentar, viver a sua vida da maneira como você bem quer e entende e querer que Deus faça o que você quer. Simplesmente Deus bata o carimbo no que você escolhe. Não é bem por aí. A Bíblia é bem clara. Eu estarei com você em meio à dificuldade. Amém. Então, se você crê nessa promessa, viva de acordo com a vontade de Deus. E Ele vai ser fiel a você. Amém. Eu gosto muito de uma citação, apesar de ter falado de Salmos, mas eu gosto de uma citação de Paulo, que é: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quando Deus silencia, e quando você se vê em problema, pode ser um problema que você mesmo causou, via de regra, e daí é como se você... Eu tenho às vezes, dando estudo bíblico, eu sempre digo assim: não é que você vai querer colocar um bungee jump e vai se jogar no precipício espontaneamente e falar assim, ó, me protege aqui. Mas peraí, você vai se jogar espontaneamente bungee jump aqui, você vai se colocar em perigo espontaneamente, deliberadamente, e quer que Deus até vai olhar por você com misericórdia. Mas perceba que você está colocando. Então, às vezes, o silêncio de Deus é assim: olha, você se meteu nessa confusão, e vai ser bom você sair dessa confusão desse jeito aqui. Então, coisas que ele causou, que você mesmo causa para si. Outras são involuntárias. Então, o fato de você estar no trânsito, alguém bater no seu carro, é involuntário. É porque você está num mundo de pecado e tereis aflições, né? E a outra é, de fato, Deus intervindo e deixando você passar por algumas dificuldades para que você melhore. Aquilo ali vai melhorar, né? Aprenda alguma coisa que você não aprenderia de outro jeito. Vai te fazer melhor. Agora, hoje, eu acho que um pouco fazendo a ponte aqui com Salmos, o salmista não vê muito isso aqui. O salmista somos nós, né? Davi, ali, ele não vê isso, ele reclama: eu não estou entendendo porque eu estou nessa dificuldade, né? Ele até fala: olha, nós nos afastamos de ti e tal, mas eu não estou. Mas por que os meus inimigos, eles zombam de ti, os meus inimigos, eles fazem troça de ti? Por quê? Ele não entende. Por que você não está fazendo nada? Nada, né? De novo, Asaf, que fala assim: por que os ímpios prosperam? Então, esse pano de fundo espiritual só vamos saber na eternidade, de fato, as razões. E como lidar com esse silêncio? Às vezes é um pouco complicado a gente entender que o silêncio é uma resposta. Né? Pode ser, né? É verdade. Silêncio é a resposta. Silêncio é uma resposta. Isso. Né? Às vezes você fala, de pronto você diz sim, de pronto você diz não, mas às vezes você fica calado. E é o que Deus faz com a gente. A gente é imediatista. Nós vivemos num mundo imediatista. Mas Deus muitas vezes fica em silêncio para nos fazer pensar e refletir na nossa vida. Assim como ele fez com o salmista. O salmista, ele estava se sentindo no deserto, um pássaro solitário, ele estava em desespero. E Deus ficou em silêncio. Então, para ele entender que aquilo ali era uma resposta, é a mesma situação que nós vivemos hoje. Nós estamos, muitas vezes, questionando o silêncio de Deus, mas ele está nos respondendo. E cabe a nós aceitar essa resposta como sendo aquilo que Deus quer para nós, o que nós precisamos na nossa vida. Porque Deus não dá para a gente aquilo que a gente quer, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. Exatamente. E só para complementar, uma coisa que eu procuro praticar quando nós pedimos a Deus é não pedir, mas falar assim: olha, eu tenho esse problema, eu já agradeço pela resposta que o Senhor está dando. Eu não sei qual que é. Mas a que vier. Mas eu já agradeço que o Senhor respondeu. Eu não sei quanto tempo vai ser, eu não sei de que forma vai ser. Eu tenho casos assim que eu orei 1, 2, 3, 5 anos, eu não sei de que forma vai ser, eu não sei como vai ser, eu não sei de que intensidade, que jeito, mas eu agradeço que o Senhor está respondendo. E me ajude a entender a tua resposta. Pode ser que não seja exatamente aquela que eu queira. Uma vez um pastor disse uma coisa que eu não lembro. Muito difícil. Não estou dizendo que eu sou craque nisso, não. Isso mas é um exercício mesmo. É um exercício. Não é tão simples a gente fazer isso, mas a partir do momento que você vai exercitando, acaba se tornando automático.
Porque a gente quer que seja do jeito da gente sempre, mas aí a gente entende, não, Deus não respondeu dessa forma, então era isso que eu precisava, não era o que eu queria. Então, e assim a gente vai aprendendo. Isso requer um pouco de humildade, talvez. Humildade, né? Exatamente. Humildade é criatura para criador. Exatamente. Criatura para criador. Criatura para criador. Maturidade. Porque às vezes as pessoas entendem que já sabem, que já conhecem, que não precisa. Não precisa. E é na dificuldade que, de repente, eu vou perceber que eu não sou tão calmo assim, não sou tão maduro assim. Né? A Sonete diz uma frase que às vezes eu paro para refletir. É na dificuldade que a gente vê se é fácil ou não louvar a Deus. É isso. Muito bom. É fácil louvar quando está tudo indo bem. Agora, vamos na hora da dificuldade. Agradecer a Deus por aquilo que ainda não recebeu. Ser grato a Deus quando não receber aquilo que pediu. Não é fácil. Não é. Mas é um exercício diário. E para isso a gente precisa de comunhão com Ele. Muita. Porque você vê os salmistas aqui, apesar da dificuldade, apesar dos clamores, das lamentações que eles faziam, eles eram homens que confiavam em Deus. Apesar dos clamores... Estou reclamando, estou reclamando, mas estou reclamando exatamente porque eu confio. Muito bom. E o silêncio de Deus, de repente, é uma deixa para nós, né? A Licinha tinha falado isso, né? De repente é a hora que eu vou fazer uma reflexão, um exame de consciência, repensar, será que não é, como o Rubens falou, será que não fui eu que causei esse problema? Né? Então, às vezes, Deus silencia para que entre a minha reclamação, entre o meu questionamento, entre a minha reflexão, entre o meu louvor, né? Entre a minha gratidão. Se o problema me levou a ficar de joelhos, a solução já apareceu, né? Se você pensar assim, qual era o grande problema de Israel depois de Judá? Era a idolatria. Bem ou mal, o exílio acabou com a idolatria. Acabou com a idolatria. Então, acabou com a idolatria. E, de certo modo, apesar de que, a época que Jesus chegou, existiam outros problemas, legalismo e tal, etc., idolatria não era um problema. Não estava mais na lista. Não era na lista, eram outros problemas. Preparou um pouco esse terreno. A duras penas, né? Muito bom. Amados, Deus ele vai silenciar muitas vezes na sua vida e na nossa. E é nesse momento que entra, talvez, a nossa parte, né? Refletir, pensar, será que não fui eu que causei o problema? E se fui eu, Pai, me dê forças para que eu saia dessa situação com o Senhor, mais forte no Senhor. Amém? Vamos ali para o nosso terceiro item, né? A questão dos problemas em si. Por que Deus, que é um Deus de amor, permite problemas? Não sei se vocês já leram sobre o Epicuro, né, o dilema de Epicuro. Não, os cristãos dizem que Deus é bom e Ele é todo-poderoso, mas existem problemas. Então, ou Ele não é bom, porque o problema existe, ou Ele não é todo-poderoso, que não consegue desfazer o problema. Será que é isso? Será que Epicuro tem razão? Acho que eu falei um pouco disso antes, né? Quer dizer, os problemas eles têm a nossa causa própria, né? Ele tem o fato de você estar no mundo de pecado e você tem um pouco de provação, né? Então, a partir do momento em que, por exemplo, a lição de domingo é o mundo é mau. Ele começa assim, então se eu estou em terra estranha, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, o mundo é mau. Eu tive um dos primeiros chefes que eu tive, ele era um gaúcho, falou assim, guri, fala a primeira coisa para você, o mundo é mau. Primeira coisa, eu nunca esqueci. Não fique pensando. É verdade, ele tem razão, né? Ele não é cristão, mas ele tem razão. O mundo é mau. O mundo é mau. É mau. Então a primeira coisa que você tem que ter, o mundo é mau. Tereis aflições. Agora, pode ser que eu deliberadamente me coloque em situações de problemas, tem aquele o estado de pecado, né, que ele chama, né, que o Davi fala que eu nasci no ventre da minha mãe, eu já nasci, o pecado me concebeu no ventre da minha mãe. Então, não tem jeito, você está em pecado, você vai pegar resfriado, seja saudável ou não, você vai tomar um resfriado. Você pode estar num avião, o avião falhar uma peça e infelizmente cair. Então, esse é o estado de pecado. Você está em estado de pecado. Mesmo você sendo um santo no sentido literal da palavra, estamos à mercê. Está à mercê de. Então não tem como. E não é porque Deus. E aí independe de Deus estar presente, você está no estado de pecado. A grande questão não é essa. A grande questão é a seguinte.
se você clamasse a Deus e Ele respondesse a todo o pedido que você fizesse, que cristão você seria? E que imagem de Deus você teria? Do gênio da lâmpada. Que muita gente acha que é o Papai Noel, o cristão mimimi. Eu reclamo, ele ia ter... Eu vou falar na geração mimimi, você tem o cristão mimimi. Então, que cristão você está preparando para a eternidade se você caiu andando na calçada, torceu o pé, assim, ai Deus, conserta meu pé que eu preciso chegar nesse compromisso. Deus vai, sim senhor, pum! Vai lá e conserta teu pé. Se eu perdi o emprego, arranjo um emprego, lógico. É para já. Telefone é para já. Que caráter você estaria construindo? Você seria uma criança mimada. Sempre, né? Papai, eu quero. Que caráter você estaria construindo para a eternidade? Que caráter você está construindo para conviver com um ambiente de justiça, misericórdia e santo? Então, tem um balanço que não é fácil. Eu sei quem está passando por problema fala, pô, esse cara é um ridículo falando que você não está passando por problema que eu estou. Justo. Talvez não passemos pelo problema da pessoa, mas nós sabemos onde o nosso calo dói, né? Mas tem uma coisa maior aí, né? Tem sim. E acho que já está até respondido, né? Como lidar corretamente com os problemas coletivos e pessoais, né? O Rubens e a Nicinha já responderam. Os problemas fazem parte da nossa vida, né? Nós estamos num mundo que jaz no maligno. E quanto mais a gente busca a Deus e a sua santidade, mais o inimigo vai querer. Mais estranha vai ser a terra. Mais estranha vai ser a terra. Cada vez vai ficar mais incomodado. Exatamente. E mais difícil vai ser viver por aqui. Então o problema faz parte da nossa vida. Nós temos que ter maturidade espiritual para entender isso e saber que muitas vezes o problema que nós causamos vai ser exatamente o meio pelo qual Deus vai nos ajudar a crescer, vai nos dar respostas talvez muito maiores do que aquelas que nós estamos buscando, né? Como um problema de emprego, um problema de machucado, uma doença, um seja qual for. Deus tem um plano muito maior para nós. E às vezes não, né? É o problema que vai fazer a gente perceber, como a Alicinha citou, né? Que a gente vai saber se está realmente louvando a Deus ou não. Será que eu sou esse cristão maravilhoso que eu sou? É o problema que vai me mostrar. E se eu não for esse cristão maravilhoso que eu sou, deixar Deus me conduzir, porque é esse problema que está me mostrando quem eu sou de verdade. Né? Um minuto só sobre esse ponto. Fica à vontade. Será que é o seguinte, quantas experiências você já não escutou de pessoas que se converteram porque estavam em dificuldade? Exatamente. A doença, a perda, a morte, o acidente, histórias trágicas, mas aquilo ali fez com que ele se convertesse, literalmente, né, mudasse de vida. Né? Enxergasse. Fizesse com que algo que não estava sensível nele passasse a ser sensível. É isso mesmo. Então, esse plano espiritual precisa ter. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa ter esse plano espiritual. Epicuro, você desculpa, mas você está completamente errado, né? O problema existe porque Deus é amor e quer nos ensinar, e nós estamos num mundo de pecado, né? Se estivéssemos lá no Éden, realmente não teríamos problemas, porque nós não seríamos os causadores de nenhum deles, né? Mas como a gente é mais problemático do que os problemas que a gente cria, a gente às vezes precisa de uns corretivos do papai. Né? Lembrando bem, no Éden, antes de Eva dar o fruto da serpente. Né? Antes da mordida. Vamos lá. O tempo está sempre contra nós, né? Eu ouvi alguém falar sobre isso. Gostei muito dessa frase. Né? Vamos para uma outra questão, né? Aqui dentro do nosso escopo, que é outra pedra no sapato do cristão, né? A prosperidade dos ímpios, né? Nós vamos encontrar esse assunto muitas vezes tratado aí na questão dos Salmos, né? E para a gente bater um papinho sobre essa questão da prosperidade dos ímpios, né? Eu estou aqui, eu faço tudo que Deus quer, só me lasco, perco emprego, tudo, e de repente alguém que nem sequer cristão tem uma vida do jeito que eu gostaria de ter, né? O que será que acontece? Existe relação entre o grande conflito e a prosperidade dos ímpios? O que vocês acham? Olha, no Salmo 37, o salmista, ele via os ímpios prosperando, e isso incomodava, né? Muito. Pô, eu tô aqui... A ponto dele escrever um salmo, né? Um salmo. Ele estava focado na iniquidade do mundo, e ele foi incapaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino.
Né? Então ele estava ali tão preocupado, como muitas vezes a gente fica preocupado também. Eu trabalho cumpro horário, bonitinho, aí aquele lá que senta lá na cadeira e só o cara traz o dinheiro para ele por debaixo dos panos, ele está prosperando, o cara é rico, tem carro, tem isso, tem aquilo. E, na verdade, a gente deveria considerar, assim como o salmista também deveria ter considerado, o juízo de Deus. O ímpio que fez, ele enriqueceu ilicitamente ou de que forma ele tem o juízo, ele vai ser julgado no tribunal divino. Não ficará impune. As consequências do que ele fez têm preço. Então a gente não precisa ficar focando no que o ímpio tem. A gente precisa focar no juízo divino. Perfeito. E que de andarmos em retidão para não sermos punidos como o ímpio será. Exatamente. Como o Rubens falou, quando eu olhei para o teu santuário, aqui o Salmo, para mim o Salmo 73, ele é o centro aqui é o centro dessa lição, né? Ele é um salmo que para mim também é muito caro. É um salmo maravilhoso. E Salmos, ele é interessante, que Salmos ele tem poesia, tem louvor, clamor, oração, mas ele tem teologia também. Muito. Tem teologia. E quando ele começa aqui, né, ele fala, meus pés se resvalaram, eu olho os ímpios, não tem preocupação, eles são arrogantes, eu cheguei a ter inveja deles, né? Eles não ficam cansados, né? O solo e saltam de gordura, né? De tanta fartura. Eles motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, né? Contra os céus. Aí ele começa aqui e ainda diz, e ainda zombam de Deus, né? Onde é que está o conhecimento do Altíssimo? E aí ele fala assim, ele chega quase a vacilar, na 73:13, ele fala assim, olha, com efeito, inutilmente conservei coração puro, e ele chegou aqui, vou abandonar a igreja de lá. E a mesma coisa, eu continuo sou afligido. Se eu pensar em falar tais palavras, eu teria traído a geração dos seus filhos. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Você está falando, quer dizer, não é só uma questão de juízo nessa terra, você tem uma questão aqui até escatológica, onde, olha, eu vi o santuário e entendi o que ocorre no santuário. Ocorre perdão, ocorre juízo, pagamento, justiça. Ocorre a justiça. Então, nós não reclamamos desse mundo que é justo, como o mundo é injusto, né? Acontece A, acontece B. Então vai haver justiça, justiça divina. E tudo se resolve aqui, né? Esse clamor, essa reclamação, essa aflição dele. Ele fala assim, até que entrei, e entrei no santuário de Deus e atinei com o filho. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ou seja, a vida dos ímpios não é tão boa, né? Ou não será, né? Pode ser hoje, né? Pode ser hoje. Ela é aparentemente boa, mas... E aí tem uma conotação não só de conforto, mas teológica também muito forte. Muito bom, né? E é no santuário que a gente vai ver o fim, como ele diz, né? Tudo foi pago por Cristo, né? Então, há um sofrimento porque há pecado. Há um mundo que jaz no maligno. Mas Deus providenciou, né? O que ele viu no santuário? A providência divina. Não sou eu que vou resolver esse problema não é de ordem humana, esse problema é espiritual. E Jesus Cristo na cruz veio resolver esse problema, né? Então, ele existe, os ímpios aparentemente, né? Porque quando a gente vê o ímpio com o carro que eu queria ter, o ímpio com a casa que eu queria ter, pô, esse cara que vive eu não. Mas isso é uma aparência, né? Porque se ele é ímpio, talvez ele tenha conseguido aquilo de uma maneira não muito honesta, né? E mesmo que tenha sido a maneira mais honesta do mundo, é Deus quem vai regular tudo isso, né? Não é a minha decisão, não é a minha vontade, não é o meu querer que vai regular isso, né? De novo, nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Então tudo isso é passageiro. Exatamente. Não devemos invejar também. Se você já está invejando, se você cristão está invejando isso, já tem algum problema com o teu... Com você. Talvez Deus esteja permitindo quando eu leio isso aqui, para você perceber isso. Quando eu leio isso aqui, não é só você ser um cristãozinho bonitinho, bonzinho e o ímpio prosperar, é você ter inveja também da prosperidade. Aí são dois problemas. Exatamente. E se eu tenho inveja, Deus está mostrando, você tem inveja. Você tem inveja e você acha que é isso o problema?
né? Para de olhar para o ímpio e olha para você, né? Você tem um problema, né? E Deus muitas vezes vai permitir para que eu enxergue e busque a solução, né? Olha, temos 9 segundos, que coisa maravilhosa. Mas eu gostaria de finalizar, né, talvez com um dos grandes problemas do mundo atual, que é a tal da autoajuda, né? Queridos, autoajuda ou ajuda do alto? Olha, alto já diz que é você se ajudar. Pois é. Aí eu penso, você cai numa toleira, você consegue sair sozinho se alguém não te ajudar? Pois é. Sai sozinho, te ajuda. Né? Não, então, sendo que você pulou na toleira. Você pulou na toleira, então já não tem como você se autoajudar. E a ajuda do alto, a essa sim, a gente pode acreditar. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o alto de onde me vem o socorro. Então, não existe autoajuda. Livro de autoajuda, conversa de autoajuda, para mim, ajuda só do alto. Amém. Isso. Hoje em dia, né, desculpa dizer, você falando, hoje em dia todo mundo gosta de ser empoderado. Exato. É um empoderamento. Esse é o então, empoderamento, você pode, você consegue. A força está dentro de mim. Acorda de manhã com pensamento positivo, é só... Se você pensar que quer, você vai ter. Chega a ser risível quando você olha alguns vídeos de convenções de gurus, né, das mais tristes, você ri aquilo dali. Chega a ser risível. E isso, eu sou muito crítico disso, porque se você não tem a noção de relação entre criatura e criador, você é dependente do seu criador como criatura, humildade, você como criatura, você não é nada. Sim. Você está aqui pela graça de Deus, você respira, tem as coisas pela graça de Deus. Então, enquanto você não reconhecer isso... eu não, e outra coisa, eu sou falho. Como é que tudo que eu tenho ou eu consigo é por conta de Deus que me forneceu, né? Aquelas habilidades ou aquelas facilidades, né? Não é eu que... A gente não é nada. Quanto mais cedo a gente reconhecer isso, melhor. Agora, indo a um extremo, né, do caso de autoajuda, eu sou enfermeira e fica imaginando um paciente numa parada cardíaca. Se ajuda. Faça-se. Faz massagem. Isso, faça-se. Automassagem. Faça automassagem. Vê se funciona. Não tem como. Não tem. E isso é um problema menor. As questões espirituais são muito maiores. Muito maiores. Né? Então a gente não tem realmente condição. Então, o melhor versículo é tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito. Tudo posso naquele que me fortalece. Nele. Esse é o versículo de autoajuda. Tudo posso, claro, positivo, para frente, naquele que me fortalece. Não é sozinho. Não, é nele. Nunca. Sempre nele. Então a ajuda tem que vir do alto. Amém. É isso, amados. Problemas sempre teremos. Enquanto houver pecado, haverá problemas. Somente quando Jesus Cristo voltar é que isso vai acabar essa história vai acabar. Enquanto essa história não acaba, nós dependemos, né, como o Rubens e a Alicinha falaram, nós dependemos de um Criador. Nós dependemos de um Deus que amorosamente veio nos ajudar. É Ele que deve ser a busca de cada um de nós. Enquanto nós buscarmos ajuda em Deus, a gente estará num processo de resolução de problemas. Sozinhos, a gente vai atolar mesmo, né? A areia movediça vai levar a gente lá para o fundo. Então, amados, escolham de que lado vocês querem ficar, né? Com quem vocês querem enfrentar os problemas. Deus está te convidando hoje a você escolher ficar com Ele. Ele é que vai resolver todos os nossos problemas. E a cruz é a mostra maior disso. Amém, amados? Para a gente finalizar o nosso estudo aqui hoje, vou pedir para o Rubens finalizar com uma oração. Nosso Deus Pai, obrigado pela oportunidade de podermos entender um pouquinho mais da Tua vontade para nossas vidas, entender um pouquinho mais esse plano de fundo espiritual, nos dando conforto, orientação. Que essas lições que aprendemos hoje, elas possam fazer diferença em nossas vidas a partir de hoje, possamos ser transformados pelo Santo Espírito, melhores cristãos, para um dia encontrar o meu Deus do céu. Amém. Pedimos e te agradecemos. Jesus abençoe. Amém. Obrigado, meus queridos. Vocês aí, fiquem com Deus. É com Ele que a gente quer ficar até a volta de Jesus. Amém? Em pé.